Olá, pessoa! Tudo bom com você? Meu nome é Ju Alves e hoje estou aqui para trazer uma questãozinha, um probleminha matemático que envolve equação e tem duas formas a gente resolver, uma através de equação e outra através de raciocínio lógico. Se você se interessou, então não deixe de dar aquele like e conferir aqui a questãozinha comigo, hein? Bora aí! Quando minha mãe tinha 39 anos, eu tinha 12. Hoje, ela tem o dobro da minha idade. Quantos anos eu tenho? 21, 23, 25 ou 27? Então, pois bem, como prometido, a gente vai fazer com duas resoluções. Só que antes, dá aquela pausazinha de costume, tenta resolver a questão, volte aqui e confira qual método que você utilizou para resolver, se foi o primeiro ou o segundo. Coloca lá para mim nos comentários, hein? E se você conseguiu fazer para um método bem diferente do meu, deixe aí o seu raciocínio também para que a gente possa conferir e aprender também, toda a nossa comunidade, aprender novas formas de se resolver essa questão. Então, bora aqui? Então, quando minha mãe tinha 39 anos, eu tinha 12. Então, pois bem, primeiro método que eu vou colocar aqui para a gente resolver, hein? Nesse primeiro método, que vai ser o método da equação, a primeira parte é a gente passar, né, o que está escrito aqui, o que está na forma literal, para a forma matemática, né? Deixar que as palavras serem reescritas no contexto, numa forma de uma expressãozinha, no caso aqui de uma equação matemática. Se você tem dificuldade com isso e gostaria também de acompanhar outras aulas que abordam ao mesmo tempo, eu vou deixar uma aqui de exemplo no card, tá bom? Ou senão você pode ir lá também em uma das minhas playlists e conferir a playlist lá de equações do primeiro grau, que aí vai ficar show de bola para você ir acompanhando esse tipo de raciocínio. Então tá, ó. Quando minha mãe tinha 39 anos, eu tinha 12. E hoje ela tem o dobro da minha idade. A gente tem dois momentos aqui. A gente tem um momento anterior, né? Um momento antes e um momento atual, o hoje. Então, vou separar isso aqui no antes e no agora. Nossa, esse G ficou um horror, hein? E no agora, ok? Então, antes, minha mãe tinha 39 anos. Então, mãe, 39 anos. E eu tinha 12. Tá. 12 anos. Agora, ela tem o dobro da minha idade. Então, pois bem, o que a gente tem que pensar? Se hoje minha mãe tem o dobro da minha idade, o tempo passa, né? Os anos passam, tanto para minha mãe quanto para mim, na mesma quantidade. Se depois desse antes, se nessa época, quando ela tinha 39 anos, se passaram 2 anos, passaram 2 anos para ela e passaram 2 anos para mim. Ou se passaram 5, passaram 5 anos para ela, se passaram 5 anos para mim. Então, esse tempo aqui que eu vou colocar assim, ó, eu vou considerar que são X anos, já que a gente não sabe a quantidade de anos que se passaram, tá bom? Entre a situação anterior e a situação atual, o agora. Então, minha mãe, aqui e eu, vamos ler lá o texto de novo, novamente. Hoje, ela tem o dobro da minha idade. Então, qual é a minha idade hoje? Eram os 12 que eu tinha, mais os X anos que se passaram, ok? E qual que vai ser a idade da minha mãe agora? São os 39 anos que ela tinha, mais os X anos que se passaram. E como que a gente vai estruturar isso daí dentro de uma equaçãozinha matemática? Porque a gente foi meio que organizando os dados, organizando o raciocínio ali da questão, né? Para a gente colocar isso dentro de uma expressãozinha matemática, a gente vai se ater à segunda parte do problema, ó, que fala que hoje ela tem o dobro da minha idade. Então, a idade dela, que são os 39 mais x, é igual ao dobro da idade que eu tenho. O dobro é 2 vezes a idade que eu tenho. Como a idade que eu tenho são 12 mais x,
Para eu mostrar que isso daqui vai ser o dobro, eu tenho que colocar essa minha idade dentro do parênteses e colocar o 2 multiplicando esse parênteses todo, tá bom? Porque não é um número só, né? É uma expressãozinha, 12 mais x. E aí a gente começa a resolver. E pelas regras matemáticas, a gente sempre começa a resolver, nesse caso, quando tem um parênteses, pelo parênteses. Só que dentro do parênteses não dá pra gente fazer nada, porque 12 é um número, né, sozinho, e x, a letra ali, não dá pra somar. 12 mais x vai dar o quê? 13x? 13 sem o x? Não dá pra fazer. Mas, como tem uma multiplicação com 2 do lado de fora, a gente vai resolver essa multiplicação primeiro, tá bom? Lembrando que é o chuveirinho. Então, a gente multiplica o 2 por todo mundo que está lá dentro. E o 39 mais x, a gente repete, ok? Então, 2 vezes 12, né? Fazendo aqui, ó, 2 vezes 12. Vai ser igual a 2 vezes 2, 4, e 2 vezes 1, 2, 24. Então, vou colocar aqui, ó. Mais, e 2 vezes o x, 2x. Nesse caso, agora, como a gente tem uma igualdade, tem letras de um lado, números, né? Letras e números misturados em ambos os lados, eu vou deixar todas as letras do lado esquerdo e todos os números do lado direito. E quando eu falo as letras, né? Aqui no caso x, a gente também tem que colocar o número que vem antes do x, porque informa quantos x a gente tem. Então, no primeiro caso aqui, eu vou escrever do lado esquerdo o x, que já está presente, e o 2x. Lembrando que o sinal do x é o mais, né, que sempre está escrito antes dele, e o sinal do 2x também é positivo, que está escrito antes dele. Então, bora aqui, ó. O x que é positivo é mais x, não tem necessidade de colocar o mais que está vindo escrito primeiro, então vou deixar x. Só que o mais 2x que está do lado direito, quando a gente troca ele para o lado esquerdo da equação, a gente tem que lembrar que a gente precisa trocar o sinal. Então, se é positivo, ele volta para o lado esquerdo, ou ele vai negativo, ok? Como não temos mais nenhum x a ser escrito, a gente coloca o sinal de igual e parte para os números. Eu sempre começo escrevendo primeiro o número que está sozinho já do outro lado, ó, que é o 24. Então, vou escrever o 24, depois eu escrevo 39. O 24 é positivo, né, já que quando não tem nenhum sinal antes do número é porque ele é positivo, então vou continuar escrevendo 24. E o 39, que está do lado esquerdo e que precisa passar para o lado direito, ele é positivo, estou até colocando sinal de positivo para reforçar. Lembrando novamente, se esse número não tem um sinalzinho antes dele, porque ele é positivo, não tem necessidade de escrever, a não ser que ele esteja inserido na conta. Passando para o outro lado, ele vai ficar menos 39, ok? Aí, a gente vai fazer essa subtração, x menos 2x. Como os sinais são diferentes, o sinal do x é positivo e do 2x é negativo, a gente mantém o sinal do maior. E o maior é o 2x. Então, o nosso sinal vai ficar negativo e a gente subtrai o maior do menor. Então, 2x menos x. 2 menos 1, x vai dar x. Negativo, porque o 2x é maior que o x, ok? Igual, e a mesma coisa a gente vai fazer com o 24 menos 39. O 24 é positivo, o 39 negativo. Então, a gente escreve o sinal do maior, que é o menos, e subtrai o maior do menor. Vou colocar aqui do ladinho, 39 menos 24. 9 menos 4, 5. 3 menos 1, ó, 3 menos 2, 1. Então, vai ficar menos 15. E aí, como o x é negativo, a gente multiplica por menos 1, x é igual a 15, ok? Encontramos o valor de x. E nós vamos lá, afoitos que somos, para as alternativas e nos frustramos porque não tem x. Não tem o valor 15 que a gente achou. Mas não se desespere, gente. Agora é hora de calma, é hora da gente entender o que a gente chamou de x. Recordando, ó, x é a quantidade de anos que se passaram do antes e do agora, da idade anterior de minha mãe e minha, com a idade agora que ela tem, né? E que eu tenho também, são a quantidade de anos que se passaram. Então, a gente tem que prestar bastante atenção. Nem sempre, quando a gente termina de resolver a conta, já é a resposta do nosso problema, porque depende
o que a gente chamou de x, tá bom? E aí, tá gostando da aula? Tá gostando, né? Então manifeste-se, vai aqui no cantinho, ó, e clique em se inscrever, né? Dessa forma eu sei que você, mais que gostando, está amando essa aula. E, portanto, poderá assistir tantas outras e acompanhar de primeira mão tantas outras que eu vou deixar aqui no nosso canal, nas nossas playlists e que irá acontecer aí no futuro, hein? Nos próximos dias. Se inscreva e vem comigo aqui, vamos voltar para o nosso vídeo, para a nossa aulinha. Então, pois bem, x é a quantidade de anos que se passaram entre um tempo e outro. E se minha mãe tinha 39 anos antes, com mais 15 anos, a gente descobre a idade dela agora. E se eu tinha 12 anos antes, com mais 15, eu descubro a minha idade agora. Então, vamos ver qual que é a pergunta. Ele quer saber a idade da minha mãe ou a minha, hein? Ele quer saber quantos anos eu tenho. Então, se sou eu, e antes eu tinha 12 anos mais 15, vou colocar aqui na forma de na vertical para a gente somar bonitinho. 12 mais 15, 2 mais 5, 7. Então, agora eu tenho 27 anos. Garanto que agora tem resposta, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aê! Letra D, 27 anos. Muito bom, falei com vocês que eu garantia que teria resposta. Tá gostando? Tá gostando? Eu sei que tá. Então, vou deixar na descrição o link do meu Instagram para que você possa entrar em contato comigo e garantir já um horáriozinho para sua aula personalizada. Eu faço aulas personalizadas focadas no seu objetivo. Você está aqui aprendendo matemática básica? Você está comigo para estudar para concurso público, para treinar para o vestibular, treinar para o Enem, aprender mais, aprofundar suas aulas? Então, diga para mim, vai lá, entra no meu link do Instagram, me diga qual é o seu objetivo e eu irei montar uma aula ou um conjunto de aula voltada especificamente para você alcançar o seu objetivo, hein? Invista em você. Tô te esperando, tá bom? Então, voltando aqui para a aula, nós vamos para o nosso segundo método. Lembra que eu prometi 2 métodos de resolução dessa questão? Esse métodozinho é um método mais tradicional, esse que a gente acabou de fazer, né? E um método também mais avançado, no que quesito? Em que a gente precisa saber equação, dominar bem, saber ali transformar um texto, né, problema de forma matemática para a gente conseguir resolver. E um outro método de resolução, vou colocar aqui o segundo método, é a gente fazer por raciocínio lógico. Então, de novo, vou me ater aqui ao que eu tinha, ó. Minha mãe tem 39 anos e antes eu tinha 12, ok? Se quando minha mãe tinha 39 eu tinha 12, com essa relação eu consigo descobrir qual é a idade da minha mãe quando eu nasci. Bora descobrir? Então, aqui, ó. Quando eu nasci, minha mãe tinha 39 menos 12. Então, 9 menos 2 dá 7 e 3 menos 1, 27, ok? Se quando eu nasci, minha mãe, idade de minha mãe, ela tinha 27 anos, ela terá o dobro da minha idade daqui a 27 anos. Então, 27 mais 27 vai ser 54 anos quando ela tiver o dobro da minha idade. Ou seja, daqui a 27 anos, quando eu fizer 27. Dessa forma, eu descubro novamente a minha idade quando minha mãe tiver o dobro dela. Muito bom, né? Por raciocínio lógico, ó, é rapidinho de se fazer. Gostou dessa aula? Então se inscreva no canal e confira lá também, hein? O link desse tablet que eu uso para as aulas. Estão vendo, gente? É muito bom, você consegue carregar para tudo quanto é canto, fica tudo anotadinho, você não perde nada, todas as anotações, você consegue buscar notas de aula da internet, das videoaulas que eu faço, dar um print e jogar para dentro aqui de um aplicativo Note que eu uso, por exemplo, é muito bom, hein? Então, eu vou deixar o link aqui na descrição. E te espero para as nossas próximas aulas. Bye, bye e até mais!